Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está no ar. E hoje eu vou falar sobre a importância da gente manter pernas fortes, articulações saudáveis, para a gente viver mais e viver melhor. E não só da parte física, isso se relaciona também com a nossa parte mental. Para isso, eu tenho um convidado muito especial, Dr. Marcos Cortellazzo, que é especialista em joelho, ortopedista especialista em joelho. Antes de começar esse papo, já estava sugando muitas e muitas informações que agora a gente compartilha com os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo a gente também. Cortellazzo, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Antes de mais nada, Márcio, é um prazer estar aqui com você, a pessoa que eu sempre admirei bastante, de verdade. Obrigado. E fico à disposição aí para a gente bater um papo aí sobre outras questões dos joelhos aí. Você sabe que eu conversando com a Joana, que trabalha comigo, eu escrevo uma coluna para o Globo toda semana, e eu comecei a escrever uma coluna sobre as pessoas acima de 60 anos, a quantidade de queda e fraqueza nas pernas, né? E uma das coisas que acaba fazendo com que a pessoa não faça atividade física, não se movimente muito, tem origem num problema articular, numa dor que acaba sendo limitante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse movimento e também de como que a gente cuida dessa articulação, como que a gente fortalece essa perna. Perfeito. Acho que isso é uma coisa que a gente até aborda muito em consultório, né? Pensando um pouquinho em queda primeiro, tá? Então, a gente teve um trabalho aí da OMS que mostrou que acima de 65 anos, você tem entre 28% e 42% das pessoas que vão sofrer quedas em algum momento da vida e de 5% a 10% evoluem para a morte, tá? Então, é uma coisa que tem uma implicância muito grande em termos de saúde e de qualidade de vida mesmo, porque às vezes a pessoa não morre, mas ela fica sequelada, tá? E o que a gente vê muito no consultório, por exemplo, problemas articulares como as artroses, né? Artrose do joelho, artrose do quadril, principalmente o joelho, quando ele tem artrose e deformidade. Então, aquele joelho que falha e a pessoa vai para o chão sem perceber, né? Então, ele já vem carregando aí uma limitação por conta da articulação e que vai acarretando uma fraqueza muscular. Então, fica aquele ciclo vicioso, né? O joelho dói, a articulação dói. Se não fizer uma atividade, já tem aquela atrofia natural pelo desuso e aí vai sendo um ciclo cada vez mais perigoso, tá? Acho que aí é um ponto de atenção muito grande em relação a esse tipo de patologia e a consequência que isso pode levar. Tá, a gente tem alguns aspectos aí que eu queria pegar individualmente. Primeiro, artrose é um desgaste da articulação? Perfeito. É uma patologia degenerativa que ela acompanha regularmente a faixa etária, né? Então, acima de 60, 65 anos, a gente já vai ver fenômenos de desgaste naturais. Existem pessoas que têm as artroses secundárias, que são aquelas que vêm mais cedo por conta de um trauma prévio, uma lesão ligamentar, uma lesão meniscal, uma fratura, e aí essas não vão ter tanta relação com a idade, ou seja, o paciente de 45, 50 anos, ele já vai poder ter fenômenos degenerativos importantes, né? E não tem cura? Não, ela é progressiva. E o que uma pessoa que está nos ouvindo, que está ali no começo desse processo, o que ela pode fazer para desacelerar esse desgaste? Ela tem que controlar peso, pode tomar alguma coisa. Hoje se fala muito de cúrcuma, tem muita magia, mas a gente... Os mitos e as verdades, né? O que é indicado para essa pessoa que está começando a ter esse processo? Eu acho que assim, tem 3 pilares, basicamente, né, que você tem que se atentar, né? Idade. Uma idade é um fator imutável, claro, tá? Então, ela acompanha a progressão da doença, a gente sabe que não vai mexer nisso. Fator, assim, vamos dizer, significativo hoje na população geral, peso, sobrepeso, obesidade, a gente sabe que é uma questão de saúde pública, né? Sim. Muitas pessoas com peso elevado. E atividade física já no intuito da prevenção da progressão do problema, né? Se você tiver um bom trabalho muscular ao longo da tua vida, você vai estar protegendo essas articulações, então
você tem a possibilidade de diminuir a velocidade com que essa artrose vai progredir. Então, basicamente, se atua no peso e na atividade física. Uma boa massa muscular, ela serve como uma proteção para essa articulação? Sim. A massa muscular ela tem basicamente 3 efeitos que eu sempre gosto de ressaltar, né? Ela vai estabilizar a articulação e dissipar energia sobre essa articulação. Então, isso já atua como um fator de proteção. A própria estabilidade que a gente falou. E o indivíduo que tem um bom trofismo muscular, consequentemente, ele tem um metabolismo basal melhor ou mais elevado e ele consome energia, então também isso ajuda na terceiro efeito aí, que é a proteção em relação ao peso, né? A gente está numa era que a gente quer sempre a pílula mágica, a gente quer resolver o problema com menor esforço e maior eficiência possível. E os problemas articulares, eles acabam sendo um dos principais problemas nessa população acima de 50, 60 anos. Né? E a gente sabe que acima de 50 anos, esses problemas articulares, eles acabam sendo muito prevalentes. Então, eu lembro de em supermercados, farmácias nos Estados Unidos, e você tem um corredor inteiro de produtos voltados para isso. Né? E aí acaba aparecendo coisas que podem ter algum efeito coadjuvante e outras que não, mas que tomam um dinheiro danado das pessoas. Verdade. O que hoje a gente sabe desses suplementos que podem ajudar nesse processo? Eu diria que a gente tem que ter até um olhar maior em relação hoje até à alimentação, né? Então, a gente tem muitos mitos de algumas medicações ou nutracêuticos, né? Alimentos que teriam algum efeito, né? Como mitos de que vão proteger a evolução da doença e tudo mais. Uma grande parte disso realmente não funciona com a proposta que se tem de que vá progredir a evolução. Às vezes funcionam para analgesia, para melhora de dor, mesmo sendo algumas medicações aí como suplementos e tal, que está provado, que tem alguns trabalhos mostrando que eles previnem ou diminuem a dor. Efetivamente sobre a cartilagem, nenhum efeito. Tá? E aí você sabe que tem uma gama de coisas aí que as pessoas tomam e falam que vão regenerar a cartilagem e tal. Não funciona. Tá? E também já uma atenção voltada, até os nutricionistas podem falar melhor do que eu, que tem muitos alimentos hoje vistos como alimentos inflamatórios. Tá? Então, não é que ele vai piorar diretamente a doença, mas ele vai propiciar um ambiente mais inflamatório. Então, aquele paciente que já tem uma doença degenerativa, que tem episódios de artrite, de inflamação articular, se ele tiver num ambiente mais inflamatório, aquilo vai ser piorado, né? Então, a gente costuma dizer que divide em duas maneiras de abordar a doença. As medidas paliativas, né, que são, às vezes, medicações para diminuir a inflamação, dor, isso, e melhorar a mobilidade, né? As terapias de reabilitação, a fisioterapia tem um fator fundamental. Não, né? Sensacional, isso aí não tem nem discussão, né? E exercício físico dosado, né? Com uma orientação, com cuidado de alguém que esteja acompanhando. O médico, o fisioterapeuta, o educador físico, tem que trabalhar todo mundo junto, né? E aqueles casos graves que vão evoluir para a cirurgia. Não tem o terceiro caminho, são esses dois, né? Tá. E aí, quando você fala de um ambiente inflamatório, eu vou juntar com uma fala anterior, que é a obesidade. Exato. A gente sabe que a obesidade ela causa um processo inflamatório crônico no nosso corpo. Então, pessoas que são obesas e têm esse problema articular, além da questão da maior carga em cima dessa articulação, esse ambiente inflamatório acaba sendo mais um problema? Sim, com certeza, né? É aquela história, uma reserva de cartilagem muito baixa, né? Quer dizer, aquela articulação que já está no limite, sobrecarregada continuamente, vai estar sempre aí sobre o ambiente inflamatório. As pessoas que têm problema de articulação de joelho, vou me incluir nessa turma, sempre sonha de vir ali uma célula-tronco que o cara vai regenerar toda a sua cartilagem, e aí depois você só tira aqueles ossinhos que apareceram no seu joelho e tá zero bala. Sim. Muito longe disso. Né? Então, existem muitas pesquisas e hoje a gente já tenta pensar no gene,
né, em atuar na prevenção do início do desenvolvimento da doença, mas é um fato complexo, porque ela tem uma questão biológica, né, ou genética, mas mecânica. Depende do ambiente que aquela articulação teve ao longo da vida. Traumas de repetição, atividade física excessiva, sobrecarga de peso, né? E a questão de célula-tronco é uma coisa que todo mundo fala muito, já teve um monte de trabalho, um monte de procedimentos voltados para isso no passado que não funcionaram, né? Há mais de 15 anos já se fez alguma coisa nesse sentido e hoje está se pesquisando uma nova linha, mas eu acho que existe uma distância, né? Agora, pensando em pegar uma articulação que tem uma degeneração e você atuar dessa forma com célula-tronco e tal, e ela voltar a ser uma articulação normal, acho que até pela fisiopatologia é algo que parece que não é viável. Porque tem alterações mecânicas, deformidades e tudo mais, né? Estruturais que não vão ser recuperadas, né? E aí, tem tanta pergunta para fazer que eu tenho que dá para falar bastante coisa aqui. Uma das coisas muita gente chega até mim falando assim, eu não faço atividade física porque eu sinto dor. Aí essa pessoa para de fazer atividade física, ela perde massa muscular, ela ganha o peso, ela perde mobilidade articular. Perfeito. E ela agrava isso. Mas isso sou eu falando. Tá. Eu quero ouvir de um médico, claro que orientado, e eu costumo falar que a atividade física é igual ferramenta, você vai ter a ferramenta certa para o conceito certo, você vai adaptar a atividade física para aquela pessoa. Exato. Mas a pior coisa seria essa pessoa ficar parada e interromper a atividade física. Sim, com certeza. Eu acho que assim, a gente tem que ter uma visão que eu chamo de ciclo virtuoso, né? Você pode ter um ciclo virtuoso, né, onde você introduz a atividade física de uma forma gradual, né, melhora a mobilidade, com isso você diminui dor, você melhora o trofismo muscular, diminui peso, então você criou um ciclo virtuoso dentro da doença que você pode recuperar muito bem o paciente até um certo limite. E isso tudo com um monitoramento. Eu acho que sempre gosto muito da integração entre o fisioterapeuta, de novo, o médico e o educador físico. Eu acho que é um ciclo que me agrada bastante, né? E você pode também ir para o caminho errado, que foi o que você falou, né? Aquele indivíduo que tem dor, né? Então ele já fala, não, dói, então vou parar. Ele para, diminui a força muscular, aquilo sobrecarrega mais a articulação, ele ganha peso e aí está feita o ciclo negativo, vicioso, né? Acho que são essas duas vertentes e trazer sempre a atividade física em seu benefício. Por isso precisa de alguém que oriente, precisa ser algo técnico, alguém que te acompanhe mesmo, não é na curiosidade. E a gente está vivendo mais e a gente quer viver com autonomia. Exatamente. A gente quer viver melhor. Então, o sedentarismo ele é fator de risco para inúmeras doenças, então, diabetes, hipertensão, doenças da mente, vários tipos de câncer, e essa pessoa acaba limitando a qualidade de vida dela, as possibilidades dela por conta de dor, né? Qual a importância de manter a massa muscular e se manter ativo pós 65 anos para a nossa saúde? Perfeito. A gente tem que lembrar uma coisa que nos diferenciou na evolução da espécie, que nós andamos em duas pernas, né? 2 apoios, né? E o que mantém a nossa estrutura, o nosso esqueleto, o nosso corpo em pé, né? Por que a gente fica em pé? Porque a gente tem musculatura para sustentar isso, né? E se essa musculatura fosse perdendo, que naturalmente tem o fenômeno aí da sarcopenia, que é aquela perda muscular pela idade, você vai ficando cada vez mais parado, mais sedentário, com mais dificuldade. Não é raro você ver uma pessoa com um pouco mais de idade que não faz atividade, dificuldade para levantar, para sair de uma cadeira, né? Você chama a pessoa meia hora para ela levantar, né? Então, isso tudo vai diminuindo a autonomia dessa pessoa, né? E, consequentemente, todos os outros processos metabólicos vão se atrofiando, né? Tem dificuldade para andar, já a cognição diminui, porque aí não se conecta com ninguém. Então, tem uma gama de coisas que acontecem e que vão piorando a qualidade de vida. Você falou de idade, né? Hoje a gente tem 2 fenômenos muito importantes. A gente vê pessoas com artrose de forma mais precoce, porque fizeram muita atividade física, acontece, então a gente tem que tratar para ter qualidade de vida, ao mesmo tempo que as pessoas estão vivendo muito mais, né? Então, hoje é natural ter no consultório um paciente de 75, 80 anos, ok, vamos operar ou vamos tratar, que ele quer ficar bom e ele quer ter atividade, eu acho que é qualidade de vida, né? E isso vai gerar de novo um ciclo virtuoso positivo, ele se sente autônomo, ele consegue fazer as coisas, autoestima e todo o resto, né? Bem-estar, né?
E com certeza, a gente falou aqui que a fisioterapia evoluiu, que você tem bons profissionais de educação física que vão saber lidar com essa limitação e dar o estímulo certo, e muitas vezes essa pessoa nem vai precisar de uma cirurgia, mas aí a pessoa realmente acabou usando o joelho todo, né? E uma outra coisa que evoluiu foi a cirurgia e as próteses. Perfeito. Quais as possibilidades que a gente tem hoje em relação a quadril, a joelho dessas próteses? Então, hoje a gente tem assim implantes de muito boa qualidade e uma grande durabilidade, né? Ou seja, naquelas artroses graves, você tem como fazer essa substituição, né? Devolver à pessoa uma qualidade articular, em termos de mobilidade, estabilidade, né? Com próteses com uma durabilidade muito atraente, né? Então, fica aquela coisa de muita gente falar assim, mas eu vou operar, vai durar 10, 15 anos. Não, hoje você tem pacientes aí com 20, 25 anos com uma prótese e vivendo bem, obrigado, né? Que também vai depender do cuidado no pós-operatório. Então, de novo, atividade física, manutenção de peso corporal. A gente sempre vai cair nisso daí, né? Acho que esse é o segredo, né? Sempre falo, quando a gente era garoto, eu ouvia falar assim, mamãe falava assim, não, tem que comer direitinho, tem que se alimentar bem, né? A gente não pensava muito assim, tem que fazer exercício, todo mundo, né? Mas tem, pô, né? Faz parte tanto quanto uma boa alimentação. Porque a gente vivendo mais, né? A gente hoje tem a possibilidade, eu tenho no meu escritório, em frente ao meu computador, uma foto que é do meu avô, do meu pai e eu. Então, a gente tem os três na mesma foto. E aí, hoje, meu pai tem uma idade acima do que meu avô tinha naquela foto. E meu pai está muito melhor. Exatamente. E eu, não vou falar que eu estou melhor que meu pai, que é sacanagem. Meu pai é gênio. Mas tem uma foto dele com a minha idade que eu peguei essa semana. Eu pareço 10 anos mais novo que ele. Exatamente. Né? Então, assim, a gente quer viver com autonomia, a gente tem a possibilidade. Exato. Né? E isso, hoje, como você falou, você tem próteses muito boas, você tem ali... Só que as pessoas têm receio dessa cirurgia, têm receio do como que vai ser esse pós-operatório. Eu lembro que há 10 anos me mostrava uma prótese, parecia uma bola de tênis de metal. Sim. Hoje, quando eu olho uma prótese, ela parece uma coroa de dente. Você desgasta e coloca. É isso mesmo? Isso. Eu dou até esse exemplo. Eu falo muitas vezes assim, é um termo, vamos dizer, mais simples de entender, que é um recapeamento das superfícies articulares. Eu dou exatamente o exemplo da coroa do dente. Então, hoje você tem próteses de uma excelente qualidade, né? E eu dou o exemplo justamente disso que você falou, né? É um recapeamento das superfícies desgastadas. Muitos, quando a gente fala, fazer uma prótese de joelho, nossa, mas você vai tirar toda a minha articulação, né? Então fica aquele medo, né? Não. É uma cirurgia grande porte, mas a técnica é basicamente recobrir as superfícies desgastadas, né? Não que isso seja menos invasivo, mas é muito apurado, muito bom e se todas as ciências evoluem numa grande velocidade, imagina a medicina que evolui na velocidade da luz, né? Então a gente tem coisas muito boas que na mão de quem sabe fazer vão evoluir muito bem. E tem que ter um bom paciente também, né? Eu costumo brincar que deviam mudar o nome. Não pode mais chamar prótese de joelho, cara. Porque assusta. E fala, sei lá, vamos fazer uma coroa no seu joelho para ficar uma coisa mais amigável. Isso, Mas o que eu acho mais impactante eu não tenho exatamente todos os números aqui, talvez você tenha, mas eu posso arriscar que 60% da população acima de 60, 65 anos já deve ter algum tipo de desgaste importante que limita. Sim, sim. E essas pessoas, se a gente seguir a média da expectativa de vida do brasileiro, vai viver no mínimo ali mais 13, 14 anos. Pô, você vai viver 13, 14 anos limitados, sem autonomia, isso é complicado. Né? Sim. Então, até para te devolver qualidade, devolver autonomia, é muito importante se tratar desse problema e não cair. E esse que eu acho que seja na alimentação, na atividade física e nesse problema que a gente está falando, articular, quando a gente tem um problema, vem sempre uma solução fácil, prometendo pouquíssimo esforço e um grande resultado. Né? E aí as pessoas... Quantas pessoas eu não conheço que esse comprimidinho caseiro aqui eu vou tomar, vai sair a minha dor.
A gente não pode cair muito nessa tentação e ter que seguir um protocolo. E eu costumo falar, né? Tudo são escolhas. Né? De repente você tem uma qualidade de vida que está ruim, você tem essa percepção. É muito raro quem não tem. Às vezes a pessoa só não tem coragem de partir para um outro caminho. Né? Então são escolhas. Né? E você precisa se cercar de bons profissionais, obviamente. Né? Mas as pessoas também precisam querer se tratar. Elas não podem só querer ser tratadas. Muito bom. Né? É uma atitude, é um conjunto, é uma equipe. Né? Eu vou fazer um tratamento cirúrgico ou mesmo um tratamento clínico, num caso que não precise, você precisa estar como parte atuante do meu lado. Né? Se você só quiser receber o tratamento, muito provavelmente você está fadado ao insucesso. Né? O paciente, ele também é extremamente importante. Exatamente, fundamental. Né? A gente vê excelentes resultados e isso é o nosso dia a dia naqueles pacientes que tudo aquilo que a gente vai direcionando, o médico vai ser aquele que vai ser um facilitador, né? Ele vai te dar o caminho e você tem que seguir com ele. Acho que sempre eu falo assim, é um trabalho em conjunto, né? Não adianta eu dar todas as diretrizes e não serem seguidas. Eu vou te contar uma história. Já vou falar que fui eu. Eu fui fazer um documentário em 2018 e a gente viajou vários países do mundo. Né? Uhum. Então, começamos nos Estados Unidos, depois Europa, enfim, a gente terminou em Seul. E tinha que andar muito, né? Eu estava vendo políticas de saúde pública e tal. E, pô, quando eu cheguei em Seul, o cinegrafista que estava me acompanhando, o Humberto, nunca vou esquecer dele, gente boa, ele falou, Márcio, meu joelho está doendo um pouquinho. Pô, ele carregava aquelas câmeras e tal. Você também tem o joelho meio zoado. Quando a gente pegar o produtor local aqui, pô, a gente está na medicina oriental, cara. Sim. A gente andou numa rua ali, só tinha erva, não sei o quê. Eu falei, calma. A gente precisa procurar o bom cara aqui de medicina oriental para a gente ver se vamos sair daqui, Humberto, com esse joelho zerado, hein? E aí a gente caminhou. E aí o produtor deu o endereço do médico, conseguiu lá para a gente. E aí a gente foi caminhando até lá, chegou, e a maravilha do celular hoje é que você fala em português, ele traduz, e a gente foi se comunicando com o coreano ali. E tinha o produtor local que falava português e coreano. E aí eu fiquei numa baia, o Humberto na outra, e o do Humberto era simples. E o médico fez um negócio que eu nem sei, ele sugou um sangue da minha articulação, tem umas coisas assim de medicina oriental, sangramento, eu não sei exatamente como chama, ele furou, ele puxou um sangue ali, pôs umas ervas, fez não sei o que e tal, ficou, enfim, mexeu ali no joelho uma meia hora, fez uma acupuntura, fez lá a medicina tradicional oriental. E aí, quando terminou, ele pegou e falou em coreano para o produtor. E aí o produtor virou para mim e falou, Márcio, ele falou o seguinte, seu joelho está muito ruim para você no hotel fazer gelo e tomar um anti-inflamatório. Eu falei, pô, eu vim até aqui na medicina oriental para ouvir que eu tenho que tomar. E isso é engraçado, a gente sempre acha que vai encontrar uma solução do outro mundo. Milagrosa. Você estava falando isso aqui, eu estava pensando, né? Todas essas alternativas, vamos dizer, elas têm, entre aspas, um espaço quando você não chegou no caso, num caso grave final. Ali, quando é complicado, a artrose está grave, não tem dúvida. Né? Você sabe que todo aquele resto é o que eu chamo de paliativo. Né? Aquilo, num momento, pode até te servir, aliviar e tal, mas não resolve o problema. Né? Então, você sabe que tem níveis diferentes de artrose. Né? Então, você tem aquela artrose inicial, que ela tem curso acumulador, algum grau de limitação, que muitas vezes esse quadro até articular é revertido, não o desgaste, mas a dificuldade de mobilidade é revertida com exercício, com atividade física, dosada, bem orientada e dieta, se for o caso, às vezes não é nem necessário, às vezes é um paciente que tem uma limitação. Então, assim, vai muito de você ver aonde nós estamos, em que grau da doença que a gente está. E o quanto antes detectar e fizer um trabalho, pô, você pode conviver até os 100 anos com sua artrose. O exemplo é que bonita. nem poupança, né? Você não vai guardar o dinheiro quando você precisa usar. Exato. Você tem que construir a tua história, né? Como que você quer chegar lá na reta final?
né? Então, vem da base. Porque às vezes a pessoa chega aqui, tem um pequeno desgaste, olha para o joelho dele e fala... Eu estou comandando um reality show aí o cara de 28 anos vira para mim e fala, eu tenho uma dorzinha no joelho, eu não consigo fazer nada. Aí eu falei, corta. Levantei meu joelho e falei, olha isso daqui. Ele, que isso? Eu falei, eu faço todo dia, meu. Exato. Então adapta, não me vem com essa desculpa. Sim. Porque senão daqui a pouco esse problema ficou muito maior e aquilo que você poderia fazer no estágio inicial que resolveria... Já passou. Eu queria te perguntar outra coisa que sempre fica na minha cabeça. Eu tenho convicção disso, mas as convicções estão aí para ser mudadas. Você falou de controlar o peso, de controlar impacto, enfim, uma série de coisas, manter massa muscular. Eu queria saber a importância do gesto mecânico correto. Porque eu acredito muito, eu vejo, por exemplo, 2 pessoas correndo. Uma... todo o gesto certinho, quadril com flexão, joelho encaixadinho, você ouve o barulho na esteira, você quase nem ouve o cara correr. E aí você vê o cara na esteira do lado, plau, 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 você vê ele correndo, massacrando. A técnica nos movimentos, correta ou incorreta, podem te levar a um processo desse? Sim. É super pertinente, acho que faz toda a diferença, né? A gente tem uma questão no joelho, por exemplo, eu cito muito porque eu acho que a gente vê muito, né? Muito frequente, que é aquela questão, muitas vezes em mulheres, mais frequente, de uma tendência ao valgo dinâmico, né? Então, vai agachar, vai abaixar, o joelho joga para dentro, né? Isso sobrecarrega a parte anterior do joelho, compartimento lateral, então, isso leva, com certeza, a um desgaste mais acentuado. Então, é fundamental, né? O gesto esportivo ou até na execução de um exercício, de seja um movimento, para você preservar a articulação. Daí também vem aquela importância, muitas vezes a gente fala assim, vai fazer atividade física? Vai com uma supervisão. Não, doutor, eu sei fazer. O cara chega na academia, lá começa e tal. Não é bem isso, né? É lógico que tem pessoas que já fazem há anos e têm uma orientação. Então, sempre tem que ter aquele olhar do profissional avaliando o movimento, né? Muitas vezes, aquilo que eu falei, o pessoal vai na academia, vai fazer atividade física e fala, poxa, tenha um personal, um educador físico que te olhe, porque às vezes você acha que está fazendo exercício, né? Eu faço exercício direto. Então, às vezes, ele vai te ajudar a corrigir um movimento, ele vai ter um outro olhar, né, vendo você executar. E aí é aquilo lá, você pode trazer o exercício para o seu bem, ou atividade física para o seu bem, ou não. Mal executado, com um gesto esportivo errado, uma biomecânica errada, vai ter problema também. A pessoa fez uma cirurgia, colocou uma prótese, ela consegue ter vida normal? Sim, com certeza. Com certeza. Tudo correndo dentro do previsto, tendo um bom segmento, né? Uma cirurgia bem feita num paciente que também é parceiro, como eu falo, né? Você vai ter uma qualidade de vida excelente, vai ter uma vida muito próxima do normal. Por que próxima? Porque tem algumas coisas que também são bom senso, né? De repente você tem uma prótese ali, posso jogar futebol? Pode, mas você tem risco. Porque é uma atividade de contato. Impacto. Exatamente, impacto. Trauma, né? Exato. De repente não depende de você. Você está lá dando uma arrancada, vem alguém e dá uma atravessada na sua corrida ali. Então, esse é um cuidado. Mas, assim, o ganho é realmente significativo. Mas também tem uma coisa importante. Tem que ter um momento certo para fazer isso. Não adianta estar ali sentado na cadeira há 2, 3 anos, deitado na cama e depois achar que vai colocar a prótese e sair andando. Por quê? Porque tem a questão muscular. Então, você não pode também deixar a situação se agravar de tal forma que não é mais só o dano articular, você tem todo um comprometimento da musculatura e de outras articulações, né? Você tocou num ponto, antes de eu fazer a pergunta final, que é muito engraçado. Provavelmente no hospital, com certeza no hospital que você trabalha, antes da cirurgia eles ligam para o paciente para fazer um questionário. Isso. E pergunta, você consegue andar sem ajuda? Consigo. Você consegue levantar da cadeira sem ajuda? Consigo. E da cama sem ajuda? Aí eu fico imaginando que grande parte das pessoas que partem para a cirurgia, quando respondem esse questionário, devem falar que não conseguem mais. Né? Exatamente. E aí você tem uma recuperação um pouco mais lenta, diria. Exatamente. É todo um trabalho de construção, né, daquilo tudo que se perdeu ao longo de anos. Nunca pensar numa articulação como algo isolado. O aparelho locomotor é um conjunto. É um conjunto. Né? Então, toda adaptação, e o nosso organismo é muito inteligente, né? Nós somos muito bem projetados, a gente vai se adaptando até o limite extremo.
né? Então, tudo isso tem que ser revertido. Você colocou uma articulação nova, por exemplo, ok, e essa musculatura que ficou 5, 10 anos ali sem ser trabalhada? Ela não foi trocada, então ela precisa ser reabilitada. E é engraçado porque você sente dor, o nosso corpo é esperto, ele vai mudando o eixo para se adaptar. Exato. Né? Aí daqui a pouco você, colocaram um negócio aqui, eu não tenho mais dor. Quer dizer, seu corpo tem que se readaptar. Exato, uma nova consciência corporal. Você estava acostumado a andar ou se movimentar totalmente adaptado a uma situação, vamos dizer, bem adaptada mesmo, né? Aquela limitação sua. Né? E aí, de repente, você não tem mais aquela limitação articular, você precisa reverter a tua consciência corporal. E aí eu queria fazer a pergunta final para deixar aqui para o pessoal que acompanhou a gente. 3 dicas para a gente cuidar bem da articulação, principalmente da articulação. Tá. Começar cedo e constância, regularidade e disciplina na atividade física. Eu acho que isso é fundamental. Se você não gosta, faça porque precisa. Se você gosta, já está dentro do seu... Exatamente. Tá? Não tem como não deixar de falar do peso. Tá? E a terceira, procurar sempre o auxílio de um profissional, quer seja o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, cada um em sua área, porque, com certeza, pessoas de boa formação e conscientes vão te dar bons caminhos e você querer se tratar. Acho que esses são os pilares. A boa notícia disso tudo é que, mesmo passando 60, 65 anos, a gente não precisa conviver com essa dor. A gente tem solução, importante viver com qualidade, com autonomia, porque a gente vai viver bastante. É isso aí. Você tem que escolher a vida que você quer daí para frente. E a gente tem que ajudar, né? Exatamente. A gente não pode... A gente tem a tendência a jogar toda a responsabilidade em cima do médico, Exato. em cima do... já fui em tal nutricionista, ele é ruim. Não. Ele é ruim. Ele teve vários casos de sucesso, outros não. Você tem que ajudar, né? Tem dificuldades inerentes a cada pessoa. Né? Cortellazzo, eu nem tenho palavras para agradecer você ter participado, dado tanta informação para um problema que eu tenho certeza que 100% das pessoas que acompanharam ou tem ou conhece alguém que tem. Verdade. Né? Então, super obrigado. Espero que a gente volte em breve para falar mais ainda sobre o nosso aparelho locomotor. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição. Que a gente puder ajudar a todo mundo, estamos juntos aqui. Obrigado. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Tenho certeza que você curtiu, que você sabe quem que você precisa encaminhar esse programa, então é só ir lá em todas as nossas plataformas, inclusive no aplicativo da CBN, e compartilhar esse programa com quem você gosta. O programa de hoje teve a produção do Bruno Teixeira, da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e do Fernando Mazuco. Até a próxima semana. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.